Dos 23 integrantes da comissão que votaram a favor da reforma da Previdência, apenas 5 conseguiram se reeleger. O fracasso mais retumbante foi de Darcísio Peronde, do MDB gaúcho, um dos porta-vozes da tropa de choque de Temer. Na mesma comissão da Câmara, dos 14 deputados que votaram contra a reforma, 10 conseguiram se reeleger. Sobre a eleição brasileira, a gente vai conversar hoje com a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Boa noite, Fátima. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço. O que a senhora viu de mais interessante, de mais importante nessa eleição? Bom, é uma eleição muito diferenciada em relação ao que já passou. Primeiro, é uma eleição muito clara do ponto de vista dos antagonismos que estão postos para agora o segundo turno. Os candidatos têm perfis claramente antagônicos e diferenciados. De um lado, o Bolsonaro com eleitorado de classe média e classe alta e Haddad com eleitorado de classe média e segmentos de trabalhadores e de menor renda. Um antagonismo muito claro do ponto de vista ideológico, programático. Então, ficou uma eleição mais do que democrática, ela ficou pedagógica, não só num processo bastante tranquilo eleitoral, de certa maneira, mas contendo este novo conteúdo ideológico, programático e também do ponto de vista praticamente de uma definição de segundo turno que contém um novo antagonismo, que este sim é inédito em termos eleitorais, que é a questão de gênero, de sexo. O eleitorado Bolsonaro contém uma minoria de mulheres. As mulheres rejeitaram este candidato pela história, pela programa, ideologia, etc. E um candidato mais aberto do ponto de vista de gênero, evidentemente mais equilibrado. E outro aspecto inédito é que nós temos um candidato que é o candidato do PT, um homem que vem de uma trajetória política consolidada, um processo muito claro e praticamente um novo aventureiro no processo eleitoral. Nós já tivemos no passado, isso faz parte da história eleitoral brasileira. Você tem, de repente, um tipo como Collor que desembarca no processo. É o caso do candidato do PSL, de um partido bastante desconhecido, partido praticamente onde não houve uma história do candidato, o candidato comprou praticamente o espaço nesse partido, versus um candidato de um partido bastante organizado, muito claro programaticamente, etc. Não está difícil para o eleitor escolher. Fátima, as mulheres fizeram manifestações gigantescas pelo ele não. Isso deu resultado nas urnas? Já nas pesquisas com clareza, nas urnas é difícil de saber, porque você só sabe quantidades. Se ele chegou no segundo turno, significa que ele conseguiu, vamos dizer assim, ele, Bolsonaro, contrapor esta onda, mas efetivamente foram as mulheres, desde o processo anterior, que chamaram a atenção para uma postura misógina, bastante contra as mulheres, atrasada, retrógrada, que ele tenta trazer para o eleitorado de uma maneira geral, e que as mulheres estão efetivamente, não só através de campanhas tipo Ele Não e marchas e concentração, mas também mostrando a falta de contemporaneidade, a falta de a sintonia com o conjunto da sociedade. A questão das mulheres está muito avançada entre nós. E não há outra maneira de ser, porque nós estamos disputando, estamos competindo e estamos participando de todos os espaços. Educação, mercado de trabalho, mercado eleitoral. Portanto, não faz sentido essa visão de uma mulher, do segmento de mulheres, como um segmento inferior do eleitorado, como é a visão do candidato do PSL.
Fátima, muitos pesquisadores, eles afirmam que esse segundo turno vai ser entre civilização e barbárie. Como é que a senhora analisa isso? De certa maneira, sim. Barbárie no sentido de atraso, no sentido de considerar um segmento da população, os mais pobres e as mulheres, como um segmento desprezível, um segmento que não se conta no processo eleitoral, no processo da democracia. Quando você elimina uns segmentos tão importantes, ou mesmo quaisquer segmentos de um processo democrático, é já um pé na barbárie, certamente. O que o campo progressista, Fernando Haddad, precisa fazer para recuperar esse espaço que perdeu entre mulheres, entre a população mais pobre? Tem que falar com as mulheres, quer dizer, tem que levar aquilo que o partido dele, o PT e a sua aliança, tem de proposta de maneira muito clara, porque justamente é um terreno que a oposição está vazia, ela está aberta para esse diálogo. E as mulheres é o que esperam, as mulheres esperam isso do candidato Haddad. E para ele não haverá dificuldade, é uma questão apenas dele realmente lembrar que ele pode e claramente pode avançar no segmento das mulheres, das eleitoras que estão ausentes do eleitorado do Bolsonaro. Para você ter noção muito clara do que eu estou falando, pela primeira vez que perfis eleitorais como o do Bolsonaro foram verificados. Do eleitorado do candidato do PSL, apenas 1/3 são mulheres. Segundo as pesquisas, nós não temos essa diferenciação no voto, mas pelas pesquisas, o perfil de Bolsonaro é talvez anti-mulher. A gente agradece então sua participação, Fátima. Eu é que agradeço a oportunidade.